Muito obrigada, Sra. Presidente. Pode continuar distraída. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da ARS Alentejo. Eu compreenderá, gostaria de dedicar esta primeira ronda ao assunto dos lares e particularmente do lar de Reguengos. O CDS já requereu a audição das Sras. Ministras e também da Sra. Diretora-Geral, que virá a breve trecho cá. É um assunto que nos preocupa e, aproveitando a sua vinda, eu gostaria de lhe dirigir algumas questões. Em primeiro lugar, aqui um ponto de situação prévio. O despacho 4097-B de 2020 é um despacho que lhe confere a si, mas a todos os outros presidentes das ARS, no caso de surto de Covid, poderes de coordenação locais do ponto de vista da Autoridade de Saúde. Inicialmente era durante o estado de emergência, mas foi prorrogado. Mas, portanto, para todos os efeitos, quando acontece um surto, do ponto de vista de saúde, cabe a si, no caso do Alentejo, a responsabilidade de coordenação local. Significa, portanto, isto que, no caso do lar de Reguengos e do surto do lar de Reguengos, cabia-lhe a si a coordenação local da situação do ponto de vista de saúde. E, portanto, a primeira pergunta que eu gostava de colocar com toda a franqueza é se considera que essa coordenação foi assegurada e bem sucedida. Também gostava de centrar a atenção no relatório de pronúncia da ARS sobre o já aqui falado relatório da Ordem dos Médicos, porque é a única peça que nós temos por parte da ARS para compreender qual é a sua da ARS, visão e posição neste caso. E confesso-lhe que, ao ler este relatório de pronúncia, é um relatório que tem 90 pontos, 80 e pouco por cento desses pontos, segundo as minhas contas, é usado para questionar e criticar a intenção, o âmbito, a metodologia e as afirmações da Ordem dos Médicos, mas em momento algum eu encontro discutida a matéria de facto que se passou no lar de Reguengos. E gostava de lhe perguntar, porque de facto é o que parece, provavelmente não é o que é, mas é o que parece nesta leitura, é que em vez de nos ocuparmos, em vez dos senhores se ocuparem daquilo que aconteceu dentro do lar, estão ocupados numa guerra entre os médicos, foram, se não foram, quais é que são os poderes da ARS, quais é que são as áreas de intervenção e manifestamente, se é isto que parece, não é uma boa imagem da ARS, mas particularmente aquilo que me preocupa parece-me haver pouca preocupação e pouca ação com aquilo que de facto aconteceu no lar. E, portanto, gostaria de que me dissesse se esta estruturação da sua pronúncia, em que pouco ou nada diz sobre a situação concreta do lar, é intencional. Se de facto entende que não tinha que se pronunciar sobre o que se passou no lar. Sobre isto, gostava também de lhe dizer que uma das críticas que faz é que, ao longo do relatório, é que o relatório da Ordem dos Médicos baseia-se em testemunhos. Os médicos só foram visitar a instalação subsequente e o lar depois de já ter sido resolvido o surto. Os médicos que fizeram o inquérito, o relatório. E esta é uma crítica que faz repetidamente ao longo da sua pronúncia. No entanto, eu diria que a sua posição é enferma do mesmo problema, uma vez que o Sr. Presidente também não foi ao lar por razões que indicou, porque entendeu que era grupo de risco pela sua idade, porque era formador e porque não dominava o uso dos EPIs, a tomar como bom aquilo que... Não é consigo? Pronto. Então, talvez tenha percebido mal. Mas pergunto-lhe então, visitou o lar, pronto, durante o surto e... Sim, com certeza. E verificou as condições que lá existiam, portanto, tomou conhecimento daquilo que lá existia e, nesse sentido, consegue confirmar-nos a veracidade daquilo que é descrito ou não pelo relatório da Ordem dos Médicos, porque é isso que nos interessa. Terminando nesta fase, gostava de lhe perguntar o seguinte. Há alguns pontos concretos no relatório que me oferecem algumas questões. Por exemplo, o ponto 41 e o ponto 42 do relatório, da pronúncia, dizem que podemos ler no relatório da Ordem, estou a citar, podemos ler no relatório da Ordem dos Médicos que os blisters vindos da farmácia se encontravam amontoados numa mesa, abertos, com comprimidos fora dos blisters. E diz o relatório, perguntam em que é que se sustenta este facto e se é legítimo questionar o que é que se pretende com este facto. O que é que este facto tem a ver com a situação clínica e os cuidados de saúde prestados aos utentes? Eu estranho esta pergunta, parece-me evidente que este facto
tem que ver com os cuidados de saúde prestados aos utentes e, portanto, não percebo que tipo de queixas de falta de rigor e de consequência é feito nesta medida ao relatório da Ordem dos Médicos. Também na página... E agora para terminar. E mesmo para terminar. Também fazem outras questões, enfim, não podendo percorrê-las todas, também fazem outras questões relativas, por exemplo, à conclusão de que nenhum utente deixou de ter vigilância e os cuidados de saúde que se necessitavam foram todos assegurados. Pergunto-lhe se mantém, tendo em conta as conclusões hoje conhecidas, se mantém que todos os utentes nunca deixaram de ter vigilância durante todo o período e se a ARS o pode assegurar. E deixarei as restantes questões para a segunda ronda. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigado pelas questões apresentadas. Gostaria de dizer que de facto, para enquadrarmos efetivamente este conjunto de perguntas, há necessidade de eu apresentar um ponto prévio, se me permitem. Como Presidente da ARS, eu não posso entrar no ERPI sem autorização prévia da instituição. Ponto número 1. Como Presidente da ARS, não posso deslocar doentes do ERPI para outras instalações. Não me é permitido. Em terceiro lugar, não posso encerrar estabelecimentos por razões de saúde pública. E não posso mobilizar profissionais que não sejam colaboradores da ARS. Estas funções, todas estas funções, são inerentes à Autoridade de Saúde. A Autoridade de Saúde é, digamos, em termos hierárquicos, dependente da Sra. Diretora-Geral. E, portanto, as autoridades de saúde são médicos de saúde pública, são as autoridades de saúde, portanto, a Autoridade de Saúde Nacional é a Sra. Diretora-Geral, a Autoridade de Saúde Regional é uma profissional sénior da área da saúde pública e depois há a Autoridade de Saúde Local. E, portanto, todas estas competências cabem exclusivamente à Autoridade de Saúde. Ou seja, não estão dependentes, nem podem ser assacadas à ARS. Depois, cabe à ARS, isso sim, disponibilizar os recursos materiais e humanos necessários à prestação de cuidados de saúde. Garantir a prestação dos cuidados de saúde à população, nas áreas geográficas de influência e adequar os recursos disponíveis, quer humanos, quer materiais, às necessidades, fazendo cumprir as políticas e os programas de saúde que estão definidos. Por despacho que a senhora deputada referiu, 4097, de facto, as entidades que têm competência durante o estado de emergência são, efetivamente, o Presidente da Autarquia, em primeiro lugar, a Proteção Civil, a Segurança Social e a Autoridade de Saúde, que não sou eu, certo? Podem ativar equipamentos municipais para pessoas em isolamento profilático, que foi o caso que se veio a verificar, quando a avaliação clínica não determinar o internamento hospitalar. Ou seja, sempre que há indicação de internamento hospitalar, as pessoas são referenciadas para o hospital da área de influência. O seguimento clínico dos utentes com Covid, diz também este despacho, é assegurado em articulação entre o ACES, ou Agrupamento de Centros de Saúde, da área de referência, e também o Hospital da área de referência. A seguir aparece um segundo despacho, também um despacho conjunto, que é o 5.436 de 12 de maio, que depois de sairmos do contexto de estado de emergência, vem prolongar o efeito deste anterior despacho, ou seja, do despacho 4097 de 2 de abril. Mesmo assim, a Sra. Ministra da Saúde, no dia 24 de abril, através do seu despacho 4959, vem reforçar o anterior despacho, determinando que o seguimento clínico das pessoas Covid positivas sem indicação clínica para internamento hospitalar são acompanhadas diariamente por profissionais de saúde do ACES da respectiva área de influência, em articulação com o Hospital
também de referência. Vamos ver, este ERPI tinha 84 utentes. Infelizmente, temos a lamentar 18 óbitos. Destes 18 óbitos, 14 destas pessoas que faleceram e que eram utentes residentes deste lar tinham mais de 80 anos. Portanto, um grupo de risco significativo. E sabemos que faleceu um colaborador, quer da instituição, assim como também uma pessoa da comunidade que veio a falecer. Deste conjunto de 18 óbitos que se verificaram efetivamente ligados a este surto, 15 faleceram no Hospital Espírito Santo de Évora. Ou seja, houve 3 utentes que faleceram efetivamente no lar. Mas faleceram em que circunstâncias? Com acompanhamento médico e de enfermagem. Sempre. Houve sempre acompanhamento médico e de enfermagem a estes utentes. E pode ter havido um agravamento rápido, mas os profissionais de saúde tinham sempre a alternativa de, sempre que havia uma descompensação, referenciar estes profissionais, estes utentes, para o Hospital de Évora. Pode ter havido, efetivamente, e isso eu não sei, pode ter havido, efetivamente, digamos, uma situação de agravamento rápido que não foi possível de controlar nestas 3 situações. Dizer que o primeiro caso, efetivamente, surge no dia 17/6. Este primeiro caso ficou logo em isolamento, ou seja, ficou no seu domicílio, era uma funcionária do lar. O segundo caso que surge foi no dia a seguir, foi uma doente que foi transferida do lar diretamente para o Hospital Espírito Santo de Évora e nessa mesma tarde, ou seja, no dia 18 à tarde, os profissionais da USF, da Unidade de Saúde Familiar de Reguengos, iniciaram a testagem de todos os utentes. Estamos a falar em utentes, estamos a falar numa instituição que de um lado tem um ERPI e do outro lado tem uma unidade de cuidados continuados integrados. E, portanto, todos os profissionais, todos os utentes foram imediatamente testados. No dia 18 conseguiram fazer 173 testes, no dia 19 fizeram 49 testes que foram alguns de menor risco que foram deixados para o dia seguinte porque os profissionais já estavam suficientemente cansados para não conseguir manter esta testagem. No dia 20, há uma avaliação clínica feita pelos médicos de Medicina Geral e Familiar nessa altura enviam 3 doentes para o Hospital Espírito Santo de Évora e no dia a seguir enviam mais 8 doentes para o Hospital Espírito Santo de Évora. Ou seja, consideraram que havia critérios clínicos para enviar esses utentes para o Hospital de Évora. E, portanto, digamos que isto foi exatamente o início do processo. Eu não ouvi exatamente a mesma frase da parte do Sr. Primeiro-Ministro. Se calhar ouvi mal, mas não ouvi exatamente a mesma frase da parte do Sr. Primeiro-Ministro em relação àquilo que quer o Sr. Deputado Moisés, quer a Sra. Deputada referiu. Ana Rita, não é? Peço desculpa. Então quem foi? Foi o PSD. Peço desculpa. E, portanto, eu não ouvi exatamente essas palavras do senhor Primeiro-Ministro, se calhar ouvi mal, mas pronto. Pode sempre rever aquilo que foi dito. O que é que havia dificuldade no início do processo? Claro que havia, porque a maior parte, um número significativo, e posso ver quantos,
profissionais tiveram que abandonar o serviço dentro do lar. E repor pessoas com experiência e com conhecimento sobre os utentes não se consegue de um dia para o outro. E houve, de facto, dificuldade por parte da estrutura de conseguir alocar os recursos necessários na altura em que o número importante de... Eu estava a ver se conseguia encontrar o número significativo de funcionários tiveram que, efetivamente, eu agora não consigo, mas já vou rever, tiveram que abandonar o serviço. E, portanto, isso condicionou, obviamente, o funcionamento da estrutura. Mas não é isso que nos impede de garantir que os profissionais de saúde possam continuar a desenvolver a sua atividade, seja ela em termos de acompanhamento médico, quer seja através do acompanhamento de enfermagem. E isso verificou-se. Verificou-se porque os profissionais do Centro de Saúde de Reguengos, ao contrário daquilo que alguns afirmaram, os profissionais garantiram sempre a prestação de cuidados no lar. A partir de uma determinada altura, foi-nos exigido que só poderiam cumprir essa determinação se recebessem um documento escrito que os obrigasse, porque eles protestavam sempre, a dizer que não estavam de acordo com a decisão, mas cumpriram porque sempre fiz um documento individual para cada um deles, a dizer que se tinham que apresentar ao serviço. E qual era a justificação? Eu já não sei quanto tempo é que tenho. Tenho? Pronto. Qual era a justificação apresentada? É que nunca foi por razões de condições, nunca me foram apresentadas essas razões por parte dos profissionais, foi-me sempre apresentada a seguinte justificação, que era uma justificação que foi utilizada pela Ordem, mas também pelos sindicatos, em que o acordo coletivo de trabalho diz o seguinte: o trabalhador médico realiza a sua prestação no estabelecimento e entidade pregadora pública identificada no contrato de trabalho. Isto é o que diz, efetivamente, o acordo coletivo de trabalho. Aquilo que existe na Lei Geral do Trabalho em funções públicas, e eu acho que a Lei Geral do Trabalho se sobrepõe a este acordo coletivo de trabalho, é que o trabalhador, em princípio, que foi retirado do acordo coletivo de trabalho, em princípio, realiza a sua prestação no local correspondente ao posto de trabalho atribuído. Ora, como nós consideramos que, de facto, a Lei Geral em funções públicas se sobrepõe a este acordo coletivo de trabalho, fizemos as determinações para que os profissionais se apresentassem ao serviço. E eles apresentaram-se ao serviço. E, portanto, não houve processos disciplinares. Qual é o outro? Mas exigiam sempre essa declaração. Qual é a outra circunstância? Em determinada altura, houve necessidade, por parte dos profissionais, de criar alguma diferenciação especificamente relacionada com a diferenciação dos profissionais. E os profissionais vieram-nos identificar que havia necessidade de termos médicos que fossem de medicina interna, médicos hospitalares de medicina interna, que os pudessem ajudar neste processo. Ora, no dia 25 de junho, fizemos uma determinação em que pedimos às entidades hospitalares, particularmente às ULS e também ao Hospital de Évora, pedimos que nos
garantissem, no seu conjunto, portanto, estamos a falar em 4 unidades hospitalares, no seu conjunto, nos garantissem um médico 24 horas por dia da área da medicina interna. Estes médicos vieram a colaborar e tivemos colaboração desses médicos entre 27 de junho e 2 de julho, em que tivemos um médico de medicina interna, ou da área da medicina interna, permanentemente a acompanhar, que faziam turnos de 24 horas. O que é que acontecia efetivamente nessa altura? Nessa altura, a partir do dia 26, começámos a ter médicos também das Forças Armadas. Então, o que é que acontecia entre 27 e dia 2 de julho? Tínhamos um médico de Medicina Geral e Familiar, 12 horas, de manhã, 8 da manhã, 8 da noite, 4 enfermeiros de Medicina Geral e Familiar, das 8 da manhã às 8 da noite, e durante 24 horas tínhamos um profissional das unidades hospitalares e um profissional, um médico das Forças Armadas, 24 horas também por dia, acompanhados de 2 enfermeiros que faziam também turnos de 24 horas. O que é que isto significa? Significa que os cuidados de saúde primários ficaram a tomar exclusivamente conta dos utentes durante o dia, acompanhados, obviamente, pelos profissionais hospitalares. E, portanto, a partir do dia 3, que foi na altura em que começaram a surgir comunicados, quer da Ordem, quer do sindicato, a partir desse dia 3, os médicos dessas unidades começaram a recusar-se a participar nesta colaboração. O que é que tivemos a partir desse dia 3? Tivemos um médico de Medicina Geral e Familiar das 8 da manhã às 8 da noite, conforme tivemos 4 enfermeiros das 8 da manhã às 8 da noite também, e as noites, as 24 horas, eram garantidas, ou seja, das 8 da manhã de um dia até às 8 da manhã do outro dia, eram garantidas por médicos hospitalares e também por 2 enfermeiros, médicos hospitalares, desculpem, médicos das Forças Armadas hospitalares e também por 2 enfermeiros das Forças Armadas que garantiam 24 horas. Ou seja, as noites, a partir desse momento, começaram a ser só garantidas pelas Forças Armadas. Durante o dia tínhamos um médico e 4 enfermeiros dos cuidados de saúde primários. Durante a noite passámos a ter exclusivamente um médico militar e 2 enfermeiros militares a tomar conta dos utentes. O que é que significaria se não tem havido esta declaração de interesse público, que era colocar os médicos durante o dia, médicos de Medicina Geral e Familiar? Os utentes ficariam exclusivamente a ser acompanhados por médicos militares, o que para nós não faria qualquer sentido. E, portanto, tivemos a maior colaboração, como tivemos dos profissionais, obviamente dos nossos profissionais, mas tivemos também a maior colaboração por parte dos médicos militares, que nos resolveram, de facto, ali um problema que poderia ser difícil de ultrapassar.